Olá! Hoje é segunda-feira, dia de eu salvar a sua redação, e para salvar a sua redação eu preparei uma proposta e um repertório sociocultural que se encaixa em diversas discussões da área de saúde, ciência e bioética. Portanto, logo depois da vinheta, eu quero que você aproveite e deixe o seu like, a sua pergunta, a sua sugestão e principalmente ative as notificações. Vem comigo! Bom, a discussão sobre temas da área da saúde, principalmente saúde pública, e temas científicos é quentíssima para esse ano, considerando os acontecimentos dos últimos anos no Brasil e no mundo. E é por isso que hoje eu vou mostrar para vocês e disponibilizar para quem pedir aqui embaixo nos comentários esta proposta de redação. Aqui, como vocês podem ver, isso faz parte do meu material das Ciências Médicas, do meu curso das Particulares de Medicina. Entretanto, esse tema que eu vou mostrar para vocês, ele não se encaixa apenas para quem vai fazer Ciências Médicas, PUC, Itaúna, Barbacena, UniBH, entre outros vestibulares de faculdades particulares daqui do estado de Minas Gerais. E como eu estou pensando também no pessoal da Unicamp, da FUVEST, da Unesp, entre outras provas, eu vou exigir aquele biscoito virtual. Aqui embaixo, logo embaixo de onde está esta minha carinha, você vai se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar esse like. Hoje temos uma proposta que atende a todos os alunos que vão fazer vestibular neste ano. Então vamos para essa proposta de redação. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o comando voltado para as particulares de medicina, né? Então aqui eu estou colocando PUC Minas, mas também Ciências Médicas, a Universidade de Itaúna, Barbacena, entre outras provas, tá? Então temos um comando voltado inicialmente para esse grupo. Você já pode ver aqui qual é a nossa discussão. Pandemia coloca terraplanismo à prova. Aqui, terraplanismo não está sendo tratado como só o movimento terraplanista que acredita que a Terra é plana. Eu estou usando aqui terraplanismo como uma metonímia para todos os movimentos anticientíficos, anticientificismo. Também chamado, dependendo de quem vocês forem consultar, obscurantismo científico. O novo obscurantismo. Eu não vou ler a coletânea com vocês, né? O foco aqui não é comentar a proposta de redação. Eu vou apagar aqui essas anotações, deixar só as anotações imprescindíveis mesmo, mas eu gostaria de deixar para vocês aqui esse aspecto, essa dica, tá? Muito recentemente, a revista Super Interessante, que é uma revista de que eu gosto muito, de divulgação científica, né? Ela fez uma capa especial sobre o novo obscurantismo. E isso é interessante para vocês, é super interessante para vocês, o novo obscurantismo, porque isso não vai cair só nas particulares de medicina daqui de Minas Gerais, não. A gente já tem algumas provas cobrando esse comando sobre a ascensão do discurso anticientífico, obscurantista, também chamado de negacionismo científico. O negacionismo científico reúne, por exemplo, o movimento terraplanista, o movimento negacionista climático, entre outros. Deixa aqui embaixo qual ou quais movimentos da contemporaneidade
você acha que se encaixam nesse novo obscurantismo, esse novo movimento de desvalorização do discurso científico? E como isso poderia aparecer num comando focado em gêneros textuais, por exemplo, a PUC Minas, ou na construção de um discurso especificamente ligado a profissionais da saúde, que seria o foco das ciências médicas. Eu tenho aqui um exemplo que vem direto da minha apostila. Redija um breve texto argumentativo em que você apresente uma possível ação organizada do Conselho Federal de Medicina para conter esse problema atual, que é o avanço dos discursos anticientificistas no Brasil. E aí eu destacaria para vocês aqui, ó, plural, tá? Seria interessante que vocês trabalhassem com pelo menos 2 exemplos, tá? Então põe aqui ou o discurso anti-vacina e o discurso terraplanista, põe aqui o discurso de negacionismo climático e negacionismo histórico, entre outros. Eu esperaria que você mostrasse que existe mais de um movimento negacionista científico rolando no Brasil, ok? E, além disso, esse comando pede para você mencionar a importância de uma medida como esta para a saúde pública. Ou seja, no final das contas, se eu estivesse, por exemplo, fazendo um texto no formato Enem ou fazendo um texto no formato FUVEST, seria um comando mais ou menos sobre o tema dos impactos dos discursos anticientíficos, negacionistas da ciência, na sociedade brasileira. Porque aí seria uma abordagem mais ampla, né, no Enem, na FUVEST. Então aqui, ó, tô te dando opções. E aí a coletânea, você vai pedir aqui nos comentários, nós vamos enviar um link para quem deixar o comentário pedindo o comando aqui, com a coletânea, obviamente. Então, se você fosse fazer, por exemplo, FUVEST, Unicamp, Enem, seria um comando mais amplo sobre os discursos anticientíficos e seus impactos sobre a sociedade brasileira. Se você estiver fazendo uma particular de medicina, seja daqui de Minas Gerais, seja do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, o comando vai ser um comando mais focado, obviamente, na área da saúde pública. Portanto, o comando seria os avanços dos discursos anticientificistas no Brasil contemporâneo e a importância de uma medida, por exemplo, de informação, sendo uma forma de proteger a saúde pública. Mas como o Salvando de hoje é um Salvando focado em repertório, eu trouxe para vocês o conceito de vieses cognitivos, ou seja, as diversas influências que se dão em relação aos nossos pensamentos. Então, são as influências sobre as nossas formas de pensar. Eu destacaria dos diversos, gente, para conseguir montar esse vídeo para vocês, eu li um artigo que fala de mais de 100 vieses cognitivos. Eu vou destacar 3 que, na minha opinião, juntos são responsáveis pelo anticientificismo na contemporaneidade. Primeiro, viés cognitivo. Então, eu estou falando aqui de como se constroem os discursos anticientíficos. Eu falaria do viés de confirmação. Anota, eu não vou anotar aqui porque eu quero o máximo de atenção dos senhores. O viés de confirmação diz respeito à tendência que nós temos de prestar mais atenção nas evidências, nos fatos e nos dados que confirmam a nossa visão de mundo pré-existente. Então, se eu sou uma pessoa que já desconfia historicamente do discurso científico e recebo uma fake news no meu WhatsApp falando que os médicos estão enganando os brasileiros, eu tendo mais a confiar nessa corrente de WhatsApp porque eu já desconfiava dos médicos antes. Então, viés de confirmação.
Eu tendo a confiar mais naquilo que confirma as minhas crenças pré-existentes. O viés de confirmação funciona muito com o viés de grupo. O viés de grupo também é chamado de efeito manada. Eu tendo a copiar e confiar nos comportamentos e informações do grupo de que eu faço parte ou do qual eu faço parte, ou do qual eu quero fazer parte. Então, por exemplo, se eu recebo 2 notícias sobre vacinas, uma campanha do governo federal falando que vacinas são importantes, e outra no grupo de WhatsApp da minha aula de hidroginástica falando que vacina faz mal, eu tendo a confiar mais na mensagem recebida pelo grupo de que eu faço parte. Eu não faço parte do governo federal, do Ministério da Saúde. Eu faço parte do grupo da hidroginástica, os outros velhinhos como eu. Então, pelo viés de grupo, eu tendo a confiar mais no grupo de que eu faço parte do que, por exemplo, numa autoridade científica. Isso tudo vai se somar ao viés de ignorância para dar origem aos movimentos anticientíficos, também conhecidos como anticientificismo na contemporaneidade. Tá? O viés de ignorância é comprovado, por exemplo, por uma coisa chamada efeito Dunning-Kruger, tá? O efeito Dunning-Kruger, vou colocar um nome aqui porque é mais difícil de guardar, é um efeito que foi comprovado por 2 psicólogos, o Dunning e o Kruger, e segundo eles, quanto menos eu sei sobre um assunto, quanto mais ignorante eu sou sobre um assunto, mais eu tenho a tendência de assumir uma postura arrogante sobre aquele assunto. Ou seja, quanto mais ignorante eu sou, mais eu tendo a ter certeza sobre o assunto. Eu gosto de chamar o efeito Dunning-Kruger de o efeito do burro empoderado. Pensa aí a pessoa mais ignorante que você conhece. Ela provavelmente tem muitas certezas nessa vida. Quando a gente soma esses 3 vieses cognitivos, a gente entende como que o anticientificismo, escrevi errado, né? Anticientificismo funciona na contemporaneidade. Portanto, jovens, se vocês quiserem ter acesso à coletânea, e eu obviamente coloquei menções a esses vieses cognitivos na coletânea, ou se vocês quiserem acesso ao comando de redação, deixa aqui embaixo o seguinte comentário: Jana libera a proposta. Todo mundo que comentar Jana libera a proposta vai receber um link onde consegue baixar esta e outras propostas. E para encerrar, quem tiver interesse de fazer os meus cursos das particulares de medicina, é só entrar em contato via redes sociais, no link que acompanha as redes sociais e que está na legenda aqui embaixo, porque esses cursos estão com matrícula aberta, mas temos vagas limitadas, porque são cursos que contam com correção de redação, propostas inéditas e exclusivas e o mais importante, monitoria individual com plantonistas, ok? Vem comigo, eu garanto a sua vaga e a sua aprovação no ensino superior brasileiro. Beijo!